Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero conversar mais uma vez com vocês sobre setup gráfico, mas eu quero conversar de uma maneira diferente hoje, baseado até na minha própria experiência, nas coisas que acontecem comigo e quero estar partilhando com vocês também. Mas creio que muitos de nós agimos dessa forma, muitas vezes colocamos a culpa no mercado, uma série de situações e deixamos de analisar o nosso comportamento ou como que nós reagimos em relação ao nosso setup gráfico. Primeiro ponto, a gente já chegou a conversar num outro vídeo, falando da importância de uma estratégia, né? E dentro dessa estratégia ter um setup gráfico. Tá? E a ideia é justamente voltar a conversar com isso aí para que ela fique bem firme na nossa cabeça. Setup gráfico, né? Então, através desse vídeo, a gente vai voltar a conversar novamente da sua importância e a necessidade de que a gente tenha esse setup gráfico para operar no mercado de renda variável. Mas uma grande pergunta que a gente sempre tem que fazer é: para que serve um setup gráfico? Qual que é a função dele no mercado de renda variável? Para isso, eu gostaria de chamar a atenção num aparelho que eu acho que você como ele não envolve dinheiro e tal, então talvez a gente consiga assimilar, né? Vou fazer uma analogia com esse aparelho e nosso setup gráfico. O aparelho que eu quero conversar é o GPS. Tá? O GPS, em português, quer dizer Sistema de Posicionamento Global, ele tem uma principal função, é encontrar o caminho para um determinado local, saber a velocidade que a gente está desenvolvendo, quanto tempo eu vou levar, e a direção que eu preciso ter para me deslocar até esse local pré-definido. Tá? Então, a utilização do GPS tem auxiliado bastante nos últimos tempos. Permite que a gente consiga localizar aquele endereço que a gente deseja com muito mais facilidade do que era antigamente, né? Então, muitas vezes, especialmente quem mora em grandes cidades, sabe a dificuldade que é de você se posicionar, de você circular, chegar no local que você precisa, numa São Paulo, uma Campinas, uma Porto Alegre, uma Belo Horizonte, Rio de Janeiro, ou qualquer grande cidade. A gente encontra realmente muita dificuldade. E hoje, com o GPS, você consegue até andar por cidades do interior, se localizar pessoas, endereços com uma facilidade enorme. Então o GPS ele veio auxiliar de maneira fundamental para que a gente possa se deslocar com mais segurança, com mais rapidez, de uma maneira muito mais eficaz. Tá? Considerando isso, considerando o papel do GPS, considerando a função que ele tem, que é encontrar um caminho, né, para você chegar a um determinado local, saber o tempo certo que você vai fazer esse caminho, a direção que você tem que tomar, fazendo essa analogia, a gente consegue chegar no setup gráfico. Né? Será que não é isso que ele é para nós na Bolsa de Valores? Um GPS. Tá? Então, o setup gráfico ele é justamente o nosso GPS no mercado de renda variável. Tá? Então, ele vai permitir que a gente perceba as sinalizações que o mercado nos dá. Ele permite operar com muito mais segurança, mostrando o momento de virar à esquerda, virar à direita, seguir em frente, ou até mesmo pararmos. Lógico, eu estou falando aqui como se eu estivesse dirigindo um veículo. Você está dirigindo, né? Você está dirigindo as suas operações, a maneira como você está se conduzindo. E você, voltando mais novamente a essa analogia, quando você está dirigindo, você fica nervoso? Você dirige de maneira trabalhada? Você dirige de maneira apressada? Você quer chegar logo? Você excede o limite de velocidade? Você não para ou diminui a velocidade nos momentos corretos? Se o terreno está perigoso, se está chovendo, você não diminui a sua velocidade, você não deixa os faróis acesos para que você tenha uma visibilidade maior, auxiliando você no caso de surgir algum imprevisto, você ter plena condição de evitar, né, ou pelo menos amenizar esse acontecimento. Não é assim que você faz quando você está dirigindo? É a mesma coisa no mercado de renda variável, gente. É a mesma coisa. Se o terreno está perigoso, você tem que tirar o pé. Aqui você tira a mão. Né? Você tem que ir com mais calma, prestar mais atenção, ser mais cauteloso. Tá?
E o setup gráfico, da mesma forma que o GPS, na hora que você está dirigindo, te auxilia, o setup gráfico também vai te auxiliar nesse momento, porque ele vai mostrar as coisas para você. Ele vai mostrar os riscos, ele vai mostrar os perigos, ele vai te passar sinais, realmente, se você pode voltar a uma velocidade normal, permitida por lei, se você pode entrar na operação, se você pode permanecer na operação, tá? E isso é super importante. Essa é uma função que o setup gráfico tem, tá? Mas aí vem aquela pergunta, mas por que as coisas não dão certo, né? Porque nós cometemos os mesmos erros que cometemos quando usamos o GPS. Do mesmo jeito que a gente usa um setup gráfico, a gente comete os mesmos erros quando a gente usa um GPS. Tá? Começa o GPS ele me coloca numa situação mais complicada, ele me leva para o lugar errado, ele não sabe o que está sendo feito, quer dizer que milhões de reais foram gastos para produzir esse aparelho e ele não serve. Então, será que o problema está no GPS? Quais os principais erros que a gente faz, tanto no GPS como no setup gráfico? A gente não segue as orientações. A gente não confia plenamente nele. Então a gente está sempre desconfiado. A gente alega que as informações que estão ali estão erradas. Quer dizer, o GPS é seu, o setup é seu, foi você que montou, você que comprou, você que configurou e acha que as informações estão erradas. Gente, isso aqui é uma máquina. Sendo uma máquina, é o homem que programa, é o homem que configura. E esse homem é você. Somos nós que fazemos a configuração, somos nós que ajustamos, fazemos com que ele seja realmente uma ferramenta útil às nossas necessidades. Um outro fato interessante também que acontece no GPS, passei do ponto. Por que eu passei do ponto? Perdi a entrada, não entrei na operação, perdi, porque nós ficamos distraídos com outras informações. Não adianta você montar um setup gráfico que determina uma série de indicações para você, série de parâmetros, se você fica olhando outras coisas que não tem nada a ver. A sua cabeça fica realmente complicada de você assimilar essas coisas, né? Então é importante, tá, que a gente fique focado. Eu tenho meu setup gráfico, eu estudei, eu montei, eu configurei ele, principalmente, eu atualizei ele. Do mesmo jeito que a gente não atualiza o GPS, a gente muitas vezes não atualiza o nosso setup gráfico. Então o que acontece? Se ele não está atualizado, com certeza ele vai te passar informações distorcidas. Nós precisamos constantemente estar acompanhando, atualizando, reconfigurando, tá? Trazendo novas condições para que ele seja realmente uma ferramenta útil para a nossa necessidade. Tá? E o mais importante de tudo, tá? Disciplina. Tá? Nós precisamos ter disciplina. Sem disciplina não tem condições. Se eu não seguir, se eu não confiar nas informações que o meu setup gráfico está me passando, apague, não use, fique sem. De preferência não opere. E sem o setup gráfico, o ideal é você não operar, porque você vai estar às escuras. Você vai estar cego. Você não vai ter todas as informações necessárias. Você vai ter que ficar olhando trilhões de coisas para chegar numa conclusão. O setup gráfico permite que você fique mais tranquilo, aguardando, observando o que ele está desenhando no teu HB, no teu gráfico, para que você tome uma posição. Tá? E isso dá para você uma tranquilidade para que você opere mais confiável, com mais segurança. Agora, se eu fico olhando um monte de coisa, se eu vou para cá, vou para lá, mudo o tempo gráfico, fico mexendo e tal, com certeza vai virar uma bagunça total. É a mesma coisa você ficar toda hora mudando o endereço que você colocou no seu GPS. Você colocou um determinado endereço, ele traçou uma rota, ele traçou um caminho, te informou o tempo que você levaria para seguir, qual a velocidade, quais os pontos, quanto tem pedágio, tudo, quais as estradas que você vai ter que seguir, e você simplesmente, depois que começou a andar, começou a mexer nos endereços. Aí não vai dar certo. A mesma coisa acontece com o setup gráfico. Você precisa, né, utilizá-lo, sentir, confiar nele, e realmente a disciplina consiste nisso daí, estar focado nele. Ok? Vou dar um exemplo aqui, eu pego, por exemplo, aqui o meu HB. Eu tenho aqui todo o setup gráfico, que a gente já comentou, o SAC aí, né, que a gente vem utilizando. Ele tem uma série de informações aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente ficar acompanhando, ficar olhando ele. Ele está me mostrando aqui as aberturas, o kendo, a formação com o kendo, se é de alta, se é de baixa. Ele está mostrando aqui uma linha
para mim, que indica uns pontos de referência onde eu posso entrar. Ele está mostrando uma média aqui, essa média está caindo. Ele está mostrando uma outra média aqui que é importante, uma média de 233. Ele está me mostrando aqui a força, seja de urso, seja do touro, né, quer dizer, comprados e vendidos, né? Está me mostrando uma série de informações aqui que basta simplesmente que eu acompanhe e olhe. Hoje, por exemplo, hoje foi sexta-feira, um dia aí que foi forte, pesado aí para todo mundo, eu tomei alguns stops. Mas por que eu tomei os stops? Porque eu simplesmente não segui meu setup, como eu estou falando para vocês. Eu não estou criticando vocês, eu estou alertando porque eu faço. Então, eu sei como é que é. Eu sinto na pele e sinto o fruto, né? O retorno dessas escolhas aí. Tá? No caso, então, eu tomei alguns stops. Por quê? Porque simplesmente, né? Simplesmente eu quis fazer o quê? Eu simplesmente quis pegar e falar, caiu demais. Olha, quem disse que caiu demais? Quem sou eu para dizer que caiu demais? Ah, eu vou comprar porque vai dar um repique. Onde está escrito aqui? Onde sinalizou aqui no meu setup que isso está acontecendo? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum sinalizou que ia dar esse repique. Pois eu entrei por 2 ou 3 vezes e fui estopado em todas elas. Tá? Para dizer que eu não escapei nada, eu consegui pegar alguma coisa aqui, coisa de 100 pontos aqui, mas isso não refrescou, o meu stop ainda ficou grande do mesmo jeito. Né? Então eu consegui pegar aqui alguma coisa e recuperar um pouquinho, né, nessa sinalização aqui, mas totalmente fora do meu setup. Tá? Então é isso que eu quero alertar, gente. O que é mais importante que tudo, tá? Volto a reafirmar, não existe setup perfeito. Existe setup que atende sua estratégia. Mas o que adianta você ter um setup que você não segue, que você não confia nele, tá? Que você fica buscando uma série de outras informações, fica achando, fica sonhando, fica imaginando que pode acontecer, como aconteceu comigo hoje. Fiquei imaginando que poderia dar um repique, em momento nenhum meu setup sinalizou isso, mas a minha cabeça achou que dava, entendeu? Entrei e acabei sendo estopado. O que eu quero com esse vídeo é apenas alertar, gente. Vamos dar uma chance para você. Vamos aplicá-lo com a maior disciplina possível. Por um tempo, por uma semana, por 2 semanas, por um mês, por 2 meses, e vamos ver qual é o seu resultado. Monte o seu setup, tá? E seja disciplinado no uso desse setup. Após um mês, 2 meses, né, 2 semanas, 3 semanas, não importa, você veja o tempo que você acha necessário para testá-lo, aí você chega a uma conclusão. Se você deve continuar seguindo, se você deve atualizá-lo, se você deve descartá-lo e adquirir outro ou montar outro. Tá? Mas o que é mais importante, na hora que você tiver o seu setup, siga, seja disciplinado. O mercado agradece, ele precisa de você no mercado, e o seu bolso também, ok? Essa foi a ideia, tá, gente? De realmente dar uma reforçada com relação a isso aí, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.